Fala galera, vamos aí para mais uma aula, penúltima aula de crise do segundo reinado. Prometo, né? Uma aula de segundo reinado aí que tá bem ampla, bem legal para você entender vários detalhes sobre esse segundo reinado e também entender vários detalhes sobre a queda. A gente entra no ano de 1889. Falamos de vários eventos que aconteceram ao longo dessa crise do segundo reinado. Falamos da questão militar, religiosa, abolicionista. Acabamos com a escravidão. E a gente entra no fatídico ano de 89, o ano que a monarquia morreu. O ano de 89, ele é um ano muito emblemático, porque vai ser o ano também em que eu vou ter uma tentativa da monarquia, vendo que já estava com sinais extremamente relevantes de pensamento republicano, de ideais republicanos circulando nas ruas. Você tem uma monarquia que, em junho de 1889, nomeia o Afonso Celso, a imagem, a figura do Visconde de Ouro Preto. O nome dele já foi falado aqui, porque ele foi o ministro da Fazenda que desenhou a proposta de aumentar os tributos no transporte, né, nos bondes, que deu origem à revolta do Vintém. Então, esse nome aqui já tem alguns probleminhas. E ele vai ser um cara nomeado como uma figura liberal, uma figura que está trazendo um pensamento, uma linha de raciocínio muito interessante para poder modernizar o império. Então, existe um pensamento de modernização do império, uma tentativa de agradar e modificar o império para mostrar: olha, vamos mudar um pouco a realidade imperial e dessa forma a gente vai conseguir se adequar à novidade. Só que no mesmo mês que o cara, o Visconde de Ouro Preto, é nomeado, a gente já vai vendo os sinais que o império já não tá legal. E assim, você ver manifestações públicas e sociais é um sinal, é um elemento, é um termômetro de que o negócio não tá legal. No mesmo mês que o Visconde foi nomeado, o Pedro II estava saindo de uma peça de teatro, de uma ópera, isso não ficou claro para mim. Estava saindo do Teatro Santana, na região central do Rio de Janeiro, que hoje seria ali próximo à Praça Tiradentes. E aí, o caro Adriano Augusto, um imigrante português, tem notícia que fala que ele teria disparado um revólver para o alto, gritando "Viva a República", e tem gente que fala que a carruagem do Pedro foi alvejada. Então tem uma briga narrativa aí. O que se tem é que uma arma foi disparada perto do imperador, isso poderia causar a morte do imperador, e que houve o grito "Viva a República". Então, assim, ele foi preso no dia seguinte, o processo foi se arrastando e, de maneira surpreendente, como o processo adentra o período republicano, ele é inocentado. Eu não sei qual seria o resultado se esse processo tivesse sido rápido, a ponto dele ter sido condenado, por exemplo. Mas você tem um Adriano Augusto que já dá um sinal engraçado, um sinal de que a monarquia não está sendo bem vista. Em julho de 89, eu tenho 100 anos da Revolução Francesa. Vamos lembrar, 14 de julho de 1789, tomada da Bastilha, julho de 89, 1889, 100 anos. E a gente tem movimentos republicanos aqui no Brasil, nesse período, obviamente. E dentre esses diversos movimentos republicanos, essas ideologias republicanas, você, em várias manifestações republicanas, vai cantar a Marselhesa. A Marselhesa vai ser cantada, vai ser entoada no final dessas manifestações. E membros da Guarda Negra, a galera que se dizia fiel à Princesa Isabel, vai dar porrada nessas reuniões. Você vai ter o caso de uma reunião do Silva Jardim, que era um famoso republicano, né, um cara que estava ali querendo a proclamação da república, e os capoeiras da Guarda Negra vão invadir o local, vão dar porrada, vai ter, troca de soco, chute, então o negócio fica feio. Então, assim, eu quero que vocês entendam que o clima não era positivo. O Ouro Preto está governando, é o presidente do Conselho de Ministros, é o cara que foi indicado para modernizar, mas o clima não tá legal. E aí, nesse contexto de loucura, de manifestação, de porrada comendo, tiro pro alto, viva a República,
Ouro Preto ele tinha uma gama de projetos interessantes. Pra você ler, é interessante. O Ouro Preto ele queria reduzir o poder moderador do imperador, então você tiraria a função de indicar presidente de província, você ia acabar com isso. Ah, não vai mais indicar presidente de província, por quê? Porque você agora está querendo que esses presidentes sejam eleitos pelos eleitores, isso é interessante. Você fazer uma escolha direta dos presidentes de província, dar uma certa autonomia para essas províncias na escolha. Você vai ter o fim do voto censitário, então é interessante também, porque afinal, com o fim do voto censitário, você amplia o número de eleitores. O Senado deixa de ser vitalício e vai ter um período de tempo. Você vai ter também uma liberdade religiosa, então vai ter a religião oficial, mas eu vou ter uma liberdade religiosa. Então vale a pena a gente pensar que isso é interessante para poder mostrar que o Império está se modernizando. Dá para também se destacar uma coisa que ele fez e que incomodou muito, que foi facilitar a legislação agrária para poder facilitar o acesso à terra. E aí, obviamente, que a elite agrária viu aí um sinal negativo, porque, caraca, vai facilitar o acesso à terra e daqui a pouco tá falando de reforma agrária. E você também vai ter indicação do Gaspar Silveira Martins, que é um desafeto do Deodoro. O Deodoro não gostava do Gaspar. O Gaspar ele é visto como um rival do Deodoro e o Gaspar foi nomeado para ser presidente de província do Rio Grande do Sul. Cargo que o Deodoro havia ocupado anos antes e fora demitido por conta da questão militar. Então, pega mal pra caramba, porque o Deodoro, olha lá, colocaram um cara que é meu desafeto. Assim, o Ouro Preto, ele tinha vários projetos, ele fez até essa nomeação do Gaspar, que incomodou, mas o Ouro Preto, coitado, ele não conseguiu fazer essas mudanças, voto censitário, reduzir o poder do imperador, não com o parlamento que se tinha. O parlamento que se tinha era conservador. E aquela picuinha liberal conservador velha, segundo reinado, de quando tá o liberal, o conservador tá atrapalhando e vice-versa. Conservadores também temendo perder privilégio, benefícios, eles foram contra. Eles barraram o projeto. E aí o que o imperador fez? Dissolveu o parlamento. E aí você escolhe um novo parlamento, o parlamento agora alinhado à figura do Ouro Preto, e diz que o parlamento vai se reunir no dia 20 de novembro. Engraçado, interessante, dando spoiler, esse parlamento não vai se reunir. E antes disso vai acontecer a proclamação da República. E aí o Ouro Preto, quando ele vê um parlamento que não ajuda ele, e aí o imperador tem que dissolver esse parlamento, colocar novas eleições e fazer todo aquele preâmbulo com o poder moderador, isso causa uma crise política. A galera percebe ali que o governo está imóvel e começa a se articular para tomar o poder. Então começa a se ter mais reuniões, os republicanos começam a pressionar mais. E como o Ouro Preto percebe que isso está gerando um clima tenso, ele fortalece a Guarda Nacional e cria uma guarda chamada Guarda Cívica, onde ele vai dar armamento de qualidade para esses dois grupos. E o exército olha isso com desconfiança, fala: epa, caramba, Ouro Preto tá armando uma galera, tá querendo ali criar uma tropa fora da lógica do exército, o exército está politizado, então cria-se um clima muito ruim, cria-se um clima muito pesado. Então, esse gabinete Ouro Preto, um gabinete interessante para a gente ver essa última tentativa do Império de se segurar, de se salvar essa loucura republicana. Beleza? Quando eu voltar, a gente vai ter o último vídeo no reinado, falando da proclamação da República. Eu queria fazer um vídeo só, mas aí quando foi revisando e montando, percebi que ficou uma coisa imensa. E aí dividir é melhor, porque aí fica com mais qualidade. Beleza? Aquele abraço, tamo junto.